Eu hoje estou terminando a série de sermões do primeiro semestre. É o único domingo no qual eu estou pregando no nosso culto das 11 nesse mês de agosto, pois é o mês de aniversário da igreja. No primeiro domingo pregou o reverendo Juarez, secretário executivo da IPB. No segundo domingo, o reverendo J.R. Vargas. No quarto, pregará o reverendo Pedro, pastor da City K United em Boston. E no último domingo, pregará o reverendo Roberto Brasileiro. E eu estou encerrando a série sobre peregrinar com Deus nos desertos da vida, onde nós estudamos toda a vida de Abraão, desde o último domingo de janeiro até o dia de hoje. E nós vamos ler Gênesis, capítulo de número 25, dos versículos de número 7 até o versículo de número 11. Clamando ao Espírito Santo de Deus que fale graciosa e poderosamente ao nosso coração nessa manhã. Gênesis, capítulo de número 25. Nós leremos então agora a partir do versículo de número 7. Gênesis 25, a partir do versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. Vamos esperar o rasante, né? Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer Laai Roi. Leiam todos comigo, versículo 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer Laai Roi. Pai, tem misericórdia de nós. Fala graciosamente conosco na tua palavra. Ser propício a mim, pecador, Pai, eu não tenho justiça própria nenhuma. A tua palavra, Senhor, diz, Senhor, se tu observares iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se tu olhasses os nossos pecados, Pai, todos nós já teríamos sido lançados no inferno da tua ira. Mas tu enviaste Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. E é por causa do sacrifício dele que nós estamos aqui. É porque temos um grande Salvador que nós estamos aqui te adorando. E é por causa do grande amor dado a nós na pessoa dele que nós estamos cheios de expectativa para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Pai, eu quero te agradecer por todo um semestre pregando sobre a vida de Abraão. Eu quero te agradecer pelo impacto que esta série de mensagens trouxe na vida da nossa igreja. Pelo impacto que esta série de mensagens trouxe na minha vida, na minha casa, na minha família. Muito obrigado, Deus, ó Pai, por ver pessoas se reconciliando. Obrigado, Deus, ó Pai, porque eu recebi pelo menos 4 testemunhos de pessoas que não estavam se falando com amigos, com familiares. Por causa dessa série de mensagens, ó Deus, ó Pai, por causa do mover do Teu Espírito Santo, foram tocadas pelo Senhor, experimentaram restauração. Nós te bendizemos, é só pela Tua graça, Senhor, que essas coisas acontecem. Toda a glória seja dada ao Teu santo nome. Agora, Deus, que o Teu Espírito se mova aqui, Senhor. Que a presença de Jesus caminhando no meio da igreja seja perceptível. E que o Teu nome, ó Pai, e o nome de Teu Filho sejam exaltados. Que o Cristo aqueça o nosso coração. Que a presença do Espírito seja perceptível aqui. E que o Senhor seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Dá glória ao Teu nome, ó Pai. Dá glória ao nome de Jesus, ó Deus. E fala ao nosso coração. Nós clamamos a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos.
Não me interessa como um homem começa. Eu quero saber como ele termina. Não me interessa como um homem começa. Eu quero saber como ele termina. Essa frase foi dita por um grande antigo pastor, dizendo que muitas vezes nós nos impressionamos com grandes oradores muito jovens, mas que infelizmente tropeçam no meio do caminho. Dizia aquele pregador que não me interessa como o homem começa. Eu quero saber como ele termina. Nesse texto nós vemos, não é Jesus que está ligado. Pode crer, ele está falando conosco na pregação. Pode atender quem estiver recebendo a chamada aí. Eu espero. Querido amigo irmão, a palavra do Senhor nos mostra como Abraão termina. Nesses 6 meses estudando a vida de Abraão, irmãos, nós aprendemos que nós somos muito mais pecadores do que nós gostaríamos de admitir. Nós também aprendemos que Deus é infinitamente mais misericordioso do que nós podemos imaginar. Também aprendemos, irmãos, que o Senhor vai aperfeiçoar a nossa fé, apesar de todas as nossas debilidades, nossos pecados e as nossas limitações. E agora, na narrativa da morte de Abraão, eu quero perguntar a você nessa manhã, no dia em que o Senhor te chamar para a glória, no dia em que você partir deste mundo, qual será o teu legado? Nesse texto da morte de Abraão, nós vemos aqui o legado de um homem de Deus. E ao olhar para o legado deste homem de Deus, a pergunta para você nessa manhã: qual será o teu legado? Ao olharmos para a palavra do Senhor, ela nos revela que o legado de um homem de Deus é o testemunho. O legado de um homem de Deus é o testemunho. Versículos 7 e 8 dizem, vamos ler todos comigo, versículos 7 e 8. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Abraão, irmãos, deixa um testemunho maravilhoso. Abraão foi chamado por Deus quando tinha 75 anos de idade. E ele viveu 100 anos nesta terra na presença do Senhor. O nosso texto nos diz que foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. O texto diz que ele morreu avançado em anos. No Antigo Testamento, amado irmão, longevidade é sinal da bênção de Deus. Então Abraão, na sua morte, deixa o testemunho de ser alguém que termina a vida de uma maneira abençoada. Mas ao dar esse testemunho da bênção de Deus, ele dá um testemunho de que termina a vida alegre e agradecido na presença do Senhor. O texto nos diz, irmãos, ainda no versículo de número 8, que expirou Abraão, morreu em ditosa velhice. Essa expressão no hebraico para ditosa velhice significa que ele morreu alegre. Morreu sim próspero. Morreu bem sucedido. Morreu abençoado em sua tenda, junto daquele que era o seu filho, o filho da aliança, Isaque, da sua norinha Rebeca, junto com seus netos Jacó e Esaú, junto com tudo que Deus lhe havia dado, cheio da bênção de Deus, cheio da presença de Deus, morreu crente Abraão, morreu cheio da alegria de Deus, morreu em ditosa velhice, não morreu, amado irmão, como um moribundo, não morreu, amado irmão, como um indigente. Abraão morreu, a Bíblia testemunha, em ditosa
ditosa velhice, cheio de alegria, cheio da bênção, cheio de paz. Morreu cheio da presença de Deus. Mas o texto nos diz mais, irmão. Diz o texto que o testemunho de Abraão, além de demonstrar a bênção de Deus por meio da sua longevidade e de terminar essa vida cheio de alegria, diz o texto a nós que ele foi reunido ao seu povo. Pastor, o que significa isso? Ele não foi sepultado lá em Ur dos Caldeus. Ele não foi sepultado com seus familiares lá. Nem em Harã com seu pai ou com seu irmão que morreu ali. O que significa isso? Significa que quando Abraão morreu, ele foi reunido ao seu verdadeiro povo. Abraão, quando morreu, o seu corpo foi sepultado na cova de Macpela, mas seu espírito foi para o céu. Ele foi reunido com o povo da aliança. Ele foi reunido com o povo de Deus. Ele foi reunido ao povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Abraão foi reunido ao povo com o qual ele vai passar toda a sua eternidade. Abraão morreu deixando um testemunho de grande bênção na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O legado de um homem de Deus é o seu testemunho. Abraão termina de maneira extremamente abençoada. Longevo, feliz, partindo desta vida e indo para o céu, para estar na presença de Deus, juntamente com todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, passando toda a eternidade com o povo redimido pelo Senhor. Irmãos, quando nós tombarmos, qual será o legado que nós deixaremos? Isso é muito importante. Que tipo de testemunho nós vamos deixar para os nossos filhos? Isso deveria influenciar todas as decisões que nós tomamos hoje. O tipo de atitude que nós temos dentro de casa, a maneira como nós atuamos em nosso trabalho, a maneira como nós nos comportamos na igreja. Qual é o nosso testemunho, irmãos? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa herança? Alguns anos atrás, irmãos, eu tive a oportunidade de ser recebido em um presbitério. E naquele presbitério, uma igreja local entrou com um documento pedindo que fosse encaminhado ao Supremo Concílio um pedido de uma decisão totalmente contrária às Sagradas Escrituras. E eu era novo naquele presbitério. E sem temer parecer um maluco, eu me levantei e argumentei contra aquele documento intensamente. Obviamente, como eu era novo naquele concílio, eu perdi. E um teólogo muito precioso, amigo querido daquele presbitério, se aproximou de mim e disse: não se preocupe, meu amigo. No Supremo Concílio esse documento não passa. Eu falei para ele: meu amigo, você não entendeu. Hoje Davi está seguindo seu curso, sua carreira de direito, mas naquela época ele estava dizendo que pensava em ser pastor. Eu falei para ele: meu filho está dizendo que vai ser pastor. E daqui a alguns anos, se ele vier a ser pastor desse presbitério, ele vai pegar as atas desse concílio e ele vai ver que entrou um pedido de um documento contrário à palavra de Deus. E ele vai ver que o pai dele teve coragem de ser crente. E ainda que fosse minoria, apesar de ser um pecador miserável, o pai dele teve coragem de se posicionar. Não se trata de ganhar discussão. Se trata de ter testemunho, de ter legado e de honrar o nome de Jesus nesse lugar em que Deus nos colocou. Aquele amigo abriu o olho e se assustou. E como ele tinha votado a favor daquele documento, ele levantou, pediu reconsideração de matéria, e como ele era um exímio teólogo, nós derrubamos aquele documento naquele dia. Porque não se trata, irmão, de ser político, de ficar cômodo, ou de mantermos-nos em nosso statu quo. Se trata de ser fiel a Deus. Que testemunho nós estamos deixando para os nossos filhos?
Que legado nós estamos deixando como igreja? Nesse mês, Deus nos deu a bênção de lançarmos essa preciosíssima Bíblia que você precisa adquirir. A Bíblia do 125º aniversário da Unida. E essa semana eu parei para ler mais uma vez a introdução histórica feita pelo pastor Alderi e concluída pelos presbíteros da mesa do nosso conselho. E eu pude, irmãos, perceber que também li mais uma vez uma tese de mestrado, o presbítero Ernesto me enviou essa semana, que conta a história da Unida, do Jardim das Oliveiras e do reverendo Borges, e pude perceber que os melhores momentos da Igreja Unida foram os momentos nos quais a Igreja Unida se comprometeu com a pregação do Evangelho, com a glória do nome de Deus e com a expansão do reino do Senhor. E momentos nos quais ela quis glorificar a Deus, quis crescer, plantar igrejas e não olhou somente para o seu próprio umbigo. Momentos nos quais ela fez de Cristo o primeiro. Quando esse templo foi construído, reverendo Matatias diz, o nosso objetivo é ganhar a cidade de São Paulo para Jesus. E o meu coração ferveu, irmão, ao ler sobre isso, porque mais de 100 anos depois, todos os domingos, eu estou falando isso para vocês, nós queremos ganhar São Paulo para Jesus. Então a Unida, nos seus melhores momentos, quando plantou mais de 50 igrejas, quando construiu vários templos, irmãos, era uma igreja que queria glorificar a Deus, queria ganhar almas, queria fazer discípulos e queria obedecer às Escrituras. E se nós, amados irmãos, queremos ser uma bênção, nós não devemos querer fazer a nossa vontade, nós não devemos querer impedir o crescimento da igreja, nós não devemos puxar o freio de mão da Unida. Não, se não for do meu jeito, eu não vou. Nós não podemos colocar esse belo templo no lugar de Jesus, não podemos, irmãos. Qual é o testemunho? Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual é a nossa herança? Que Deus nos dê a bênção de deixar o legado. De que nós amamos Jesus sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? De que nós amamos o Evangelho. Amém? Porque Cristo nos amou e deu a vida por nós. Amém? Que o nosso legado seja que nós estivemos dispostos a dar a nossa vida por Cristo Jesus. Amém? E que o nosso legado seja que nós estivemos dispostos a ganhar almas e buscar aqueles pelos quais Cristo morreu, onde quer que Ele nos enviar. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Qual será o teu legado? O que se dirá no dia em que você partir? Qual será o teu testemunho? O legado de um homem de Deus é o testemunho. Qual será o teu legado? A palavra do Senhor ainda nos diz nessa manhã que o legado de um homem de Deus é a unidade. O legado de um homem de Deus é a unidade. Vamos ler, irmãos? Versículo de número 9 e versículo de número 10. Eu lerei o 9 e a igreja 10. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. Vocês. Pastor, que conversa fiada é essa que o senhor vem falar de unidade aqui, nesse segundo ponto? Está brincando com a minha cara, reverendo? As maiores guerras do mundo, algumas das maiores guerras do mundo, são protagonizadas pelos descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque. E o senhor, reverendo, tem a cara de pau de vir me falar de unidade aqui? Irmãos, parece forçação, mas não é não. O que o texto diz aqui para nós? Sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Irmãos, esses dois rapazes foram envolvidos, e vocês acompanharam a história. Nós choramos aqui
em toda essa história, em vários sermões, em um terrível imbróglio por causa do pecado do pai deles e do pecado das mães deles. Eles se viram envolvidos em terríveis problemas. Mas na hora da morte do pai, o texto bota Isaac primeiro, porque Isaac é o filho da aliança. E diante de Deus é o primogênito. Mas eles se unem. E que legal ver Ismael, que foi o rejeitado, jogado fora, mesmo na hora da morte, está ali, honrando e sepultando seu pai. E por mais que a descendência deles brigue até os dias de hoje, você nunca ouve falar na Bíblia de que Isaac, enquanto estivesse vivo, fosse ir fazer guerra contra Ismael. E você nunca ouve falar na Bíblia que Ismael tenha pegado as suas armas para atacar Isaac. Nunca. Pelo contrário, você vê até Esaú tentando provocar um pouco sua mãe e seu pai, casando com as filhas de Ismael, tentando forçar ali uma amizade, uma união. Mas enquanto esses dois irmãos vivem, eles não guerreiam um com o outro e eles não atacam um ao outro. Então, o legado de Abraão, pelo menos naquelas primeiras gerações, foi de fato que aqueles irmãos viveram em unidade. E aí é interessante que o texto diz que Abraão foi sepultado na caverna de Macpela, no campo que ele comprou de Efron, filho de Zoar, o heteu. Você se lembra? Eu não vou refazer toda aquela negociação. Foi maravilhosa a exposição daquele texto. Nós aprendemos tanto. No campo fronteira mãe, ele comprou dos filhos de Et, pagou um preço exorbitante. O cara deu um tombo em Abraão, mas ele foi crente, deu testemunho, honrou. Comprou aquela caverna, que era um mausoléu para pessoas muito ricas naqueles dias. E o objetivo dele foi ter ali a sua morta sepultada, porque quando ele morresse, ele queria estar sepultado junto da sua princesa. O desejo dele era que o seu corpo estivesse ao lado do corpo de Sara. E quando morreu, o espírito de Abraão se juntou com os seus nos céus, mas o seu corpo foi colocado junto ao corpo da mulher da sua vida, daquela com a qual eles erraram muito, mas até o último dia da sua vida foi sua esposa, foi a amada da sua alma. Querido irmão, a morte de Abraão nos ensina que um legado que nós precisamos deixar é o legado da unidade. É por isso, amados irmãos, que eu sugeri aqui algumas semanas atrás, quando pregava no texto anterior, se você tem uma grande fortuna, chame seus advogados, crie uma holding familiar, uma empresa, divida as funções de cada um, ou então já faça a doação dos bens em vidas, certo? Com a alienação parental certinha, você tem o usufruto de tudo, depois você passa as coisas para os meninos não brigarem depois que você morrer. Que privilégio imenso será os seus filhos continuarem unidos depois que você morrer. Vai ser algo maravilhoso. Ano passado, irmãos, morreu na cidade de São Paulo um presbítero muito amado junto com sua esposa. Ele era presidente do Sino do Extremo Leste de São Paulo. Presbítero Paulo Mastro Pietro com a sua querida Berenice. Eles eram da Igreja Presbiteriana de Jair Carvalho, um dos casais mais piedosos que eu já conheci. Pietro me convidou várias vezes para pregar no sínodo dele, em cultos na Igreja Presbiteriana da Penha. Eles sempre estavam no nosso congresso da PECOM. Berenice, uma das mulheres mais doces que eu já vi. Terminava de pregar, vinha, dava 2 beijos. Pastor, que sermão maravilhoso. Sempre orava por nós, uma santa mulher de Deus. Quando o neto deles, que joga no Gênova da Itália, ia para a Itália no ano passado, assaltantes percorreram atrás deles ali na Zona Leste, bateram no carro deles, tentando assaltá-los. Infelizmente, ele caiu no buraco, bateu, Berenice voou fora do carro, morreu. Ele ficou internado alguns meses no hospital, veio a falecer. E essa semana eu fui pregar na Igreja Presbiteriana de Carvalho, o filho dele veio me buscar na quarta-feira, que é meu rodízio. Me buscou em casa às 5h30, nós chegamos às 7h30 lá para eu pregar.
o filho mais velho. Eu fui conversando no carro com aquele irmão, e que alegria, irmãos, aquele irmão me contando, eles são 4 irmãos, como a família está unida, todos crentes, cheios da graça de Jesus. Pelo menos uma vez por mês eles se reúnem para comer. E que testemunho maravilhoso é ver como aqueles pais, crentes, deixaram seus filhos unidos, eles se amam, eles cuidam uns dos outros. Eu falei, Deus, quando eu morrer, eu quero que meus meninos fiquem desse jeito. Que eles se amem, que eles se cuidem, que eles vivam em amor, que eles vivam em unidade. Irmãos, que tipo de família nós vamos deixar? Que legado nós vamos deixar? Que legado Jesus deixou? Quando orou por nós, na sua oração sacerdotal, ele orou assim: não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra destes, para que sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Jesus, quando orou por nós, orou para que nós fôssemos um, como ele é um com o Pai. Olha o paradigma da unidade. E ele disse que se nós vivêssemos em amor e unidade, e eu fico feliz que tenhamos cantado Corpo e Família hoje aqui, sem que eu selecionasse, porque ele diz que quando nós vivermos em unidade, o mundo vai crer que ele é o enviado do Pai. Se as pessoas entrarem nessa igreja e nos virem nos tratando com amor, com carinho, com verdadeiro afeto, as pessoas vão dizer, eu quero ficar nesse lugar. Esse mundo, irmãos, vive em guerra, vive em ataque, vive em perseguição. Quando as pessoas chegam numa igreja em que elas se amam, elas se tratam com amor, elas oram umas pelas outras, elas cuidam umas das outras, elas intercedem umas pelas outras, as pessoas dizem, meu Deus, eu quero ficar nesse lugar. A unidade da igreja, irmãos, é impactante para o mundo. As pessoas vão crer que Cristo foi o enviado. Mas você fala, pastor, é tão difícil. Como é que eu vivo em unidade? É o que Jesus diz lá. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Que glória é essa que Jesus transmitiu? O Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, faz com que nós vivamos em unidade. O contexto da passagem é todo esse. João 14,16 só fala do Consolador. Ele é a glória que está no nosso meio e que nos uniu espiritualmente a Cristo e que nos faz um com o Pai e uns com os outros. É por causa dessa glória que habita em nós que nós podemos, irmãos, viver em unidade. É por isso, irmão, que você não deveria viver difamando os seus irmãos, falando mal deles, dividindo o corpo de Cristo. Não faça isso, meu irmão. Se você faz isso, pasme, você não está pecando contra o seu irmão. Você está pecando contra o próprio Espírito Santo de Deus. Efésios 4:3, irmãos, diz que nós temos que nos esforçar diligentemente, ou seja, transpirar. Fazer um esforço grande para quê? Para preservar a unidade do Espírito. A unidade não é minha, não é dos presbíteros. Quem nos selou no corpo e quem nos faz um com Cristo e uns com os outros é o Espírito Santo. E nós temos que nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É a paz que é fruto do Espírito Santo, que faz com que nós vivamos em unidade. Então, meu querido amigo e irmão, ore pelo seu irmão. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai entre ti e ele só. Converse com o seu irmão. Peça perdão. Ou diga a ele, você errou comigo, eu estou triste com você. Busque a reconciliação. Porque, amados irmãos, quando as pessoas vêm à igreja e veem que nós, de fato, nos amamos, elas vão querer ficar nesta igreja. Mas certa vez eu ouvi falar de uma igreja em que as pessoas souberam, em que 2 irmãos na igreja, pouco antes do culto, andaram se empurrando e se atacando um ao outro, e pessoas disseram, eu fui naquela igreja e vi 2 pessoas se empurrando, eu nunca mais volto lá. Igreja de gente encrenqueira, eu não quero ficar lá de jeito nenhum. Que Deus nos livre de ser uma igreja assim, amém, meus irmãos? Que Deus nos permita viver em unidade. Em nome de Jesus, amém!
Que Deus nos permita viver em amor. Que você não seja nunca um instrumento de divisão na igreja do Senhor. Nós devemos ser unidos pela verdade. Que você diga, eu quero preservar a unidade do Espírito. Eu quero seguir a palavra. Eu quero avançar. Eu quero cooperar para que a igreja avance para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém! Qual será o teu legado? É sério, irmão. Tem gente que fala assim, pastor, esses meninos meus são tão encrenqueiros. Com quem eles aprenderam a ser encrenqueiros desse jeito? Fala sério. Tem espelho lá em casa. Que Deus tenha misericórdia, amém? Que Deus nos faça conciliadores, abençoados em nome de Jesus. Amém. Qual será o teu legado? Qual será a tua herança? No dia em que você tombar, que testemunho você vai deixar para os teus filhos? No dia em que você partir, o que se dirá do seu testemunho nesta igreja? Lá no seu trabalho, no dia em que Jesus te chamar para a glória, você, jovem que está aí na galeria, o que se dirá a teu respeito? Qual será o teu legado? O legado de um homem de Deus é o testemunho. O legado de um homem de Deus é a unidade. Mas, em último lugar, o texto nos diz nesta manhã que o legado de um homem de Deus é a bênção. O legado de um homem de Deus é a bênção. O legado de um homem de Deus é a bênção. Versículo de número 11. Último versículo que leremos nessa manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto ao poço, junto a Beer, Laai, Roi. Vamos ler todos comigo esse mesmo versículo, vamos lá? Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque. Abraão morreu, irmãos. O texto bem poderia dizer que Abraão deixou riquezas. Depois da morte de Abraão, Abraão deixou riquezas para Isaque, o texto poderia dizer. Depois da morte de Abraão, ele deixou centenas de animais, o texto poderia dizer. Depois da morte de Abraão, ele deixou muitos quilos de ouro, poderia dizer o texto. Ele deixou tudo isso. Depois da morte de Abraão, ele deixou muitos servos e escravos. Você se lembra que o clã de Abraão tem mais de 1000 pessoas. Quando ele foi para a guerra, algumas décadas atrás, tinha mais de 318 homens adultos nascidos na casa dele. Mais mulheres e crianças. Abraão deixou muitos servos. Mas o texto não fala nada disso. O texto nos diz que o maior legado que alguém pode deixar não são os servos. Não é o grande número de animais. Não é a quantidade de ouro. Não são os tesouros. O maior tesouro, o maior legado que um pai pode deixar para o seu filho é a bênção de Deus. O texto diz que depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque é o filho da promessa. Isaque é o filho prometido aos 75 anos de idade. É o filho no qual Abraão não creu que viria nem Sara, deram um jeitinho e botaram a Agar no caminho e nasceu Ismael. Isaque é o cumprimento da fidelidade de Deus. Isaque é o menino pedido no Monte Moriá.
E que Deus providencie um cordeiro para morrer no lugar dele, o cordeiro que simboliza Jesus. Isaac é aquele por meio do qual o Salvador do mundo virá. Jesus virá na descendência de Isaac. Isaac é o filho da promessa, é o filho do pacto, é o filho da aliança, é o filho da bênção. E o texto nos diz, irmãos, que depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. O maior legado, o maior tesouro, o maior privilégio, a maior herança que eu e você podemos deixar para os nossos filhos é a bênção de Deus. É a bênção de andar com Deus. É a fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus abençoou Isaac e ele habitou junto ao poço de Beer Lahai Roi. Essa palavra Beer Lahai Roi significa que Deus está vivo e ele está olhando para mim. Beer Lahai Roi em hebraico significa Deus está vivo e me vê. O texto está dizendo, no ano em que Abraão morreu, Deus abençoou Isaac. Deus, o Deus que está vivo, olhou para Isaac e não o deixou e o abençoou todos os dias da sua vida. O maior legado, irmão, que eu posso deixar para o meu filho, para minha filha, é a bênção de Deus. Irmãos, nós temos que educar nossos filhos nos melhores colégios, para que eles sejam bem-sucedidos. Se nós pudermos, nós devemos deixar recursos para os nossos filhos. Mas nós conhecemos histórias de pessoas muito prósperas no nosso país, cujos filhos dilapidaram a herança de seus pais. Não vou citar nomes aqui, porque pode até ter familiares na nossa igreja nessa manhã. Mas banqueiros grandiosos cujos filhos perderam boa parte do patrimônio de seus pais. Nessa própria cidade, nós temos histórias sobre isso. Então, o dinheiro não dura a vida inteira. Nós conhecemos pessoas com títulos de pós-doutorado, que em momentos de desespero jogaram cordas nos seus telhados e, enforcando-se, tiraram sua própria vida. É importante ter a melhor educação, mas isso não sacia o vazio da alma. O maior tesouro que você pode deixar para o seu filho, que vai garantir o seu futuro, tanto na terra como na eternidade, é a bênção de ter Jesus em seu coração. É a bênção de andar com Deus durante todos os dias da sua vida. Eu sempre converso com Cleusa lá em casa. Em nossa casa, e quando chegar no céu, eu vou dar um abraço no reverendo Chamberlain. Por causa da instrumentalidade do reverendo Chamberlain, Deus tem nos dado a alegria de deixar uma boa educação para os nossos filhos. Deus tem nos dado a bênção, por causa da instrumentalidade das igrejas onde passamos, de dar um bom sustento com os nossos filhos, com dignidade. Temos cuidado deles. Não vamos deixar riqueza, mas eles têm boa casa, boa moradia. Sempre quando podemos, nós damos boas férias para eles. Eles nunca vão poder reclamar de férias ruins. Mas sabe qual é o meu maior desejo, irmãos? Deus me dê graça para terminar de pregar. Que se possa dizer que no ano em que Roster morreu, Deus abençoou Davi, Isabelle e Daniele, e que para sempre eles vão habitar na presença do Deus que está vivo e olha para eles. O maior tesouro que eu posso deixar para os meus filhos é a fé em Cristo Jesus. Meus filhos, saibam sempre que o Senhor os ama e deu a vida na cruz por vocês, e que nunca ninguém lhes amará como Jesus. Ele deu a vida por vocês, ele lhes garantiu um lugar nos céus, e apesar dos pecados de vocês, ninguém nunca arrebatará vocês das mãos dele. Ele prometeu, nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é a bênção de Deus.
o maior legado que esta igreja que completa 125 anos pode deixar para os membros dela, para os filhos dos membros, para esta cidade, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, é a bênção da salvação em Cristo Jesus. É a bênção de um compromisso na presença de Deus. É a certeza de que Deus amou o seu povo, perdoa pecados e dá a bênção da vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus, que creem que Ele nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Talvez você nos visita nessa manhã e diz: pastor, eu estou deixando para os meus filhos uma grande herança. Estou deixando a melhor educação. Como eu faço, pastor, para deixar para eles a bênção de Deus? Nessa manhã, arrependa-se da vida de pecado que você tem levado. Diga: Jesus, me perdoa por andar longe de ti. Diga a Ele: eu creio, Jesus, que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu morreste na cruz para pagar os meus pecados. Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Eu entrego hoje a minha vida totalmente a Ti. Senhor, salva-me. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então diga: Senhor, salva-me. Perdoa-me de meus pecados, vem morar em meu coração. Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és o único Senhor e Salvador. Eu creio que Tu és o único mediador entre Deus e os homens. Eu creio no que disseste, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu entrego hoje o meu coração em Tuas mãos. Vem morar no meu coração, Senhor. Eu creio que Tu és o meu Senhor e Salvador. Se tu crês assim, meu irmão, a Bíblia diz que Deus bate o martelo e diz: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Deus te adota como filho dele, Deus te abraça, Deus te dá a vida eterna, Deus te carrega no colo, Deus perdoa os seus pecados. Você agora está unido espiritualmente a Cristo e ninguém te arrebata das mãos de Cristo Jesus. Você tem um lugar garantido nos céus e você viverá para sempre na presença do Senhor. Creia em Jesus e você será salvo, será perdoado de todos os seus pecados, terá a bênção da vida eterna e você poderá deixar para a sua família e para os seus filhos o maior de todos os legados. Você poderá deixar a bênção de Deus em Cristo Jesus. Pastor, qual legado nós deixaremos para os nossos filhos? Por que podemos deixar esse legado? Sabe por quê? Porque esse é o legado do Senhor Jesus. Ele deu testemunho e foi fiel até o final, dando a sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos salvar, para que fôssemos um dele. Isaías, profetizando sobre a sua morte, diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Isso está lá em Isaías 53, 11. Ele morreu para que nós fôssemos um só corpo. Ele deu testemunho de fidelidade, ele nos fez um. E ele quer nos dar a bênção da vida eterna. Cristo deu testemunho, Cristo nos dá a bênção de ser um corpo com Ele. Cristo nos dá a bênção da vida eterna. Por causa do que Ele fez, nós podemos deixar como legado o testemunho, a unidade e a bênção. O legado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o testemunho, é a unidade e a bênção. Qual será o seu legado? Qual será o legado desta igreja unida? Que Deus nos permita dar um excelente testemunho, vivermos em unidade e sermos uma bênção e deixarmos a bênção de Deus onde passarmos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.